Ô, Chu, vamos falar agora sobre os namorados de Xuxa. Aproveitar que o Júnior não tá aí. Ai, ai, ai. Vamos começar assim. Lá atrás, você namorou um cara chamado Dunga, né? Você sabe que ele morreu? Morreu? Tem 2 semanas. Não ri, porque tu quase riu. Aos 10, 11 anos, eu comecei a namorar ele e a gente beijava assim. Beijava assim? É, Foi o primeiro namorado. primeiro namorado. Foi que daí Foi um dia Dunga. ele botou a língua, cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, tô grávida. E a minha mãe falou, o quê? Você achou que você estava grávida com a língua do Dunga? Claro, porque eu achava que se beijasse com língua que engravidava. Bom, falar de Xuxa, a gente não pode esquecer de falar de Pelé, entende? Conheci o Pelé numa foto, onde ele ficou meio apaixonadinho pela Luísa Brunet. Pois é, ele estava olhando para Luísa Brunet e não para você. É verdade isso? É. Só que a foto, a capa, ele tá mais virado e tocando em mim. E aí, depois disso, as pessoas nessa foto começaram a falar que ele estava mais virado pra loura, pra mim. E aí ele ligou pra mim e falou assim, estão dizendo aí que a gente tá namorando e o Pelé precisa sair pra ir pra não sei o que com alguém. Você quer ir comigo? Eu falei, vou, só que eu tenho namorado. Tu não pode dizer que tô com você porque eu tenho namorado. Não, tudo bem. Aí fui com ele, aí saiu que eu tava namorando ele. Aí esse meu namoradinho disse, pô, você tá saindo com o Pelé? Eu falei, não, mas só saí, fiz companhia pra ele. 2 meses, 3 meses antes de eu fazer 18 anos, eu fiquei com o Pelé. E foi quanto tempo de namoro, Chu? 6 anos. 6 anos. E a cara... Tu riu, é? Por causa da minha cara. Cara, tua cara foi ó. Por que você fez 6 anos? Por que essa cara de 6 anos? Pois é, porque você imagina, eu tinha 17 anos, meus 17 aos meus 23 anos, eu namorei o maior ídolo desse país e que todo mundo já sabe que ele tem uma coisa, ele fala na terceira pessoa, ele realmente tem o Edson e tem o Pelé. São duas pessoas diferentes. Totalmente, é como se tivesse duas personalidades. Ele falava assim, o Pelé precisa sair, o Pelé vai receber um prêmio. E ele dizia pra mim, pô, as mulheres adoram ficar em cima do Pelé, o Pelé não pode dizer não pra mulher. Ou seja, o Pelé tinha um monte de mulheres e eu. Você descobria as traições dele ou ele te falava? Ele falava? Falava o nome das mulheres e tudo. Que o Pelé ficou... Pelé ficou. Você entende? O Pelé ficou aqui com a menina aqui, com a outra, Mas, entende? olha, mas eu pensei em você. O Edson te ama. Mas eu pensei em você. Mas eu pensei em você. E aí, logo depois, eu recebi a ligação na Globo de uma pessoa que queria me conhecer, que foi o Beco, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna. E aí Ayrton Senna foi uma história linda de vocês, né? Foi, não é? É, né? Porque sempre vai ser, né? O que você tirou dessa sua relação, do que você viveu ao lado do Ayrton Senna? Uma pessoa fez um nó na minha cabeça e veio a outra para desfazer o nó. Ele teve um relacionamento comigo para só desfazer meus nós. Ele falava toda hora, mas o que o negão fez contigo? E nós, que ele foi tirando trauminhas, coisinhas, isso não faz, isso não pode. Por que não pode? Por que não faz? Por que você não pode sentir isso? Por que você não pode falar isso? Comigo você pode tudo, se a gente se ama, isso pode, isso não pode. E foi aos poucos, eu fui me descobrindo, redescobrindo, sabendo o que uma namorada, o que uma mulher pode fazer com quem ama. E aí, realmente, eu tive um namorado. E foram quantos anos com Ayrton Senna? Foi 1 ano e 8 meses, com todo mundo sabendo, e mais uns 2 anos a gente se encontrando sem ninguém saber. E aí você se encontrava escondido? E foi quanto tempo escondido? Quase 2 anos. 2 anos. Quando ele conheceu a Adriane Galisteu, ele simplesmente parou, a gente parou de falar, ele muito fiel. Por que acabou, Xuxa? Por que vocês terminaram, você e o Ayrton Senna? O trabalho fala mais alto, ele queria uma pessoa para estar com ele nos lugares, nas corridas, ficar com ele, viajar com ele, ser companheira dele. E eu, tudo acontecendo. Eu estava nos Estados Unidos, Espanha, Argentina, Brasil, com programa diário, programa semanal, com programa, sabe, e shows. E eu não tinha tempo para nada. E quando o tempo que eu tinha, eu queria ele e não podia querê-lo porque eu tinha que escolher. E era uma briga, e eu falava, sabe de uma coisa, vamos separar? Mais na frente você vai estar trabalhando menos e eu também. E aí a gente se encontra. Se tiver que ser, vai ser, entendeu? Xuxa, quando você soube da morte do Ayrton, você não teve o tempo de voltar e quem sabe reatar com ele ou sentir, né, de novo o que você sentia por ele? Como é que você recebe essa notícia? Como é que foi saber que o teu Ayrton não estava mais? O Beco.
Cara, a pior relação, o pior sentimento que você tem é o se. Se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, se eu não... O se. Eu não sei se a gente estaria dando certo, eu não sei se era para ser pessoa, eu não sei, porque eu não tive essa possibilidade de errar ou acertar com ele. Então, isso é o pior sentimento que você tem na tua vida, porque você se arrepende das coisas que você já fez. Agora, você se arrepender das coisas que você não fez é a pior coisa que existe. Já falamos do Ayrton Senna, já falamos do Pelé. Aí um belo dia, Xuxa recebe, acho que o telefonema mais maluco da vida dela, para que ela fosse conhecer um cara chamado Michael Jackson. Xuxa, é verdade essa história que o Michael te propôs? Não, o Michael não, foi empresário dele. Ah, foi um empresário. Não foi o Michael que te ligou? Não, o Michael é o seguinte, quando eu fui ver um show dele, ele me esperou e tal, me deu uns beijos carinhosos. Mas beijo carinhoso, Ah, tá. Ele falou I love you, eu falei, não, ele não pode I love me nunca, porque... Não dá pra ele love me tão rápido assim. Não, eu falei, não pode, o cara acabou de me conhecer. Mas, na realidade, depois veio um convite pra ir pra Neverland. Você foi pro rancho de... Ah, mentira. Você foi na casa do Michael Jackson? Aí cheguei lá no Neverland, ele falou, oh, Xuxa, beijou minha mão. Sabia tudo de mim, tudo. Que eu gostava de pipoca sem sal, que eu gostava de comida, do jeito que eu gostava da comida, quantos irmãos eu tinha, quantos bichos eu tinha, da minha fundação. Ele estudou a sua vida toda? Tudo, ele sabia tudo de mim, tudo. E ele estava apaixonado por você, o Michael Jackson? Não. Ele queria o que com você, Xuxa? Ué, então... Ele queria dar um... Não, Rodrigo, presta atenção. Primeiro, deixa eu falar. Quando a gente entra lá, a gente Deu assina... uma pausa muito grande nisso. Quando a gente entra lá, a gente assina um termo que a gente não podia falar nada. Não, então não pode falar nada. Não, mas agora já valeu. Já foi, tá. Já foi, caducou. Então agora, bota exclusivo na tela aí. Bota exclusivo na tela, porque agora eu vou... Ó. Não, aí, presta atenção. Aí ele me levou pra ver os bichos, ele me levou pra ver... Entrei no cinema dele, ele ficou do meu lado, a gente viu o clipe. Aí eu comecei a chorar emocionado, que eu tava, poxa, do lado dele e tal. E ele pegou minha mão, beijou, dizendo que as crianças da América do Sul estavam em boas mãos, que o sonho dele era poder juntar as Américas. Aí eu fiz assim... Juntar as Américas? Em que sentido, senhor Michael Jackson? Aí na hora de eu sair, de despedir e tal, que a gente conversou mais e tal, aí veio o empresário dele, espanhol, e eu tava com o Toby, que era o meu empresário argentino, do meu lado, e ele falou assim, Xuxa, eu gostaria de falar uma coisa com você. A gente quer propor a você um contrato. Um contrato? Pra fazer o quê? Aí eu falei, o quê? Pra trabalhar onde? Fazendo o quê, né? O que eu vou fazer? Ele falou, não, é um contrato de matrimônio, onde você vai levar no seu ventre os filhos do Michael Jackson. Mas ele queria, desculpa a pergunta, ele queria Michael Jackson com você ou ele queria... Essa foi a minha pergunta em espanhol, que eu sou muito boca aberta e eu mandei na lata isso, que eu não vou falar como eu falei pra ele. Mas ele quer... Mas eu falei, mas ele gosta... Ele gosta do negócio? Ele gosta de chicas? Como não, eu falei, não, pero que a coisa que ele gosta não é... Eu falei um monte de coisa que eu não deveria ter falado naquela hora. E ele fez assim... Existe uma outra maneira de ser feito. Você não precisa se preocupar. A gente só quer saber se você quer ler o contrato, assinar, pensar, estudar. Ele falou, ler e estudar o contrato para você ser a mãe dos filhos dele. Bota exclusivo na tela aí, meu filho. Mas sem precisar... Isso eu não entrei nesse detalhe porque eu já saí dali, meio tonta com tudo isso. Primeiro para conhecer o Michael Jackson, que sabia tudo de mim, que eu já achei isso... Não, você no auge, explodindo no Brasil, na Argentina, em todo lugar. E agora, assim, você quer assinar um contrato para ser mãe dos filhos do Michael Jackson? Mas como assim? Nós não vamos ter que namorar, vai ter que ficar lá no rancho Neverland namorando, vai botar os Michael Jackson dentro dela, vai fazer o quê, né? Não, eu não entrei nesse detalhe, não. Só ele falou que era pra... E aí eu saí no carro, olhei pro Toby e falei, o que tá acontecendo? Ele falou, é isso mesmo que você ouviu. O cara quer que você seja mãe dos filhos dele. Eu falei, mas aí, os filhos ficam com ele, eu vou ter um casamento? Eu não entendi. Ele falou, também não, essa parte eu também não entendi.
E eu falei, mas eu quero um filho pra mim. Depois desse dia, você nunca mais encontrou o Maicon? Não, nunca mais eu falei com o Maicon. Nunca mais? Não. Que coisa, Xuxa, que história, gente, mas é muita... A Xuxa tem muita história. Bom, vamos falar também agora do Luciano Zafir, né? Por que vocês nunca casaram, Xuxa? Porque a gente começou a namorar em um ano e eu já tava... Depois de um ano eu já queria ter filho. E eu achava que depois de um ano você conhecendo alguém não é o suficiente para dizer vamos casar. Eu não tinha essa sintonia ainda com ele, mas eu tava com o meu relógio biológico, eu queria ter filho antes dos 35 anos. Então já estava apertado. Você queria porque queria. E aí eu comecei a buscar, porque ele falou, não, só se eu casar, senão não tem como. E eu falei, então vou procurar outra coisa. Eu fui procurar inseminação artificial. E ele disse, mas você vai me namorar e grávida de outra pessoa? Eu falei, quantas vezes você já deve ter namorado mulheres que têm filhos? Qual é a diferença? Você vai me namorar, se você gostar de mim, você vai me namorar eu com... Grávida ou não? Ele falou, mas você vai levar na tua barriga, no teu ventre, tendo um namorado. Ele falou, isso não existe. Esse sonho é meu, não é seu. Então deixa eu ficar com o meu sonho, cada um com o seu sonho. Aí eu falei pra ele, ele falou, mas isso não existe. Eu falei, tu vai passar a existir. Se você me ama, se você gosta de mim, você vai ficar comigo. Ele disse pra mim, dá um pai pro seu filho. Eu falei, mas você não quer casar? Ele falou, não faz isso, dá um pai. Então eu pulo em cima do meu sonho, tu realiza o teu, mas faz isso. Você engravidou e aí vocês tinham terminado, então? Porque a gente brigava muito, eu uma pessoa que eu tenho tanto carinho pelo Luciano, eu tenho tanto carinho pelo Luciano, que se você me vê hoje, eu conversando com o Luciano, que o Ju é uma pessoa evoluída, ele não tem esse ciúme porque ele sabe o amor que eu tenho por ele, mas é de dar ciúme porque eu mexo no cabelo, eu falo, nossa, tua sobrancelha tem que cortar, nossa, essa roupa não tá legal, eu cuido dele, eu gosto dele, eu tenho um carinho enorme por ele. E eu tenho certeza que se ele precisar de mim em qualquer momento, ele sabe que ele pode contar comigo e vice-versa. Essa pessoinha é minha. Que ele te ajudou a fazer. Que ele me ajudou a fazer. Então, esse carinho, essa admiração eu tenho. Agora, Deus é tão bom para mim que me colocou essa pessoa que também, aos 25 anos, eu tive contato com o Ju, antes de eu namorar o Beco. Deu uma bela de uma cantada nele. Em cima dele. Deu em cima dele no programa, bota aí. Xuxa deu em cima do Juno no programa e falou, que eu já ficaria com uma fã. Eu sou fã, né? Se oferecer. Não, ele falou, você ficaria com uma fã? E ele falou, claro. Eu falei, eu sou sua fã. E ele ficou tudo sem jeito. Eu ficaria numa boa uma fã, você já tinha me respondido por que não, né? Lógico, eu faço tudo com a fã. Caso, tenho filho. Calma. Que é isso? E depois eles foram se reencontrar depois de um tempo. Depois de 25 anos. 25 anos depois desse dia que a Xuxa passou uma cantada no Juno ao vivo e a cores. Aí depois ele foi no Planeta, e aí eu já tava namorando o Beco, e ele tava de cabelo curto, tal, não sei o quê, e depois a gente não se encontrou mais. E depois de 25 anos, ele veio no TV Xuxa, aí ele foi. Na hora dele ir embora, ele me chamou no canto e falou, você pode me dar seu telefone? Eu não queria ficar 25 anos sem falar de novo com você. Eu falei, por Deus, eu tinha mudado meu telefone. Eu falei, eu não sei meu telefone novo, mas você me dá seu telefone, eu te ligo. Ele achou que era um... Que era um corte. E aí ele saiu e deixou o telefone dele para uma produtora. A produtora veio depois para me dar. Aí eu me lembrei, falei nisso, falei, pô, cadê? Comecei a procurar no meu jeans, cadê o telefone? Achei o telefone do Ju, liguei. Aí, quando eu liguei pra ele, ele falou assim, posso falar com você depois que eu tô tomando sorvete com a minha filha? Hoje é o dia que eu fico com a minha filha. Aí eu fiz, é o cara. É esse. Porque ele botou a filha dele na frente de tudo. Só por falar o nome da pessoa, você vai me dizer se sim ou se não, tá? Agora, porque tem outros famosos aí que eu sempre quis saber. Tá, agora fala. Vamos lá. Primeiro, todo mundo fala, Sérgio Malandro. Não. Nunca. Beijo, não, beijou por causa do filme. Não, mas só isso. Ele beijou e levou um tapa, porque era pra ele me acordar com um beijinho assim. Ele veio com língua. Meteu a língua Ô, Sérgio Malandro, meteu a língua na boca da Xuxa no filme. Ele é meu irmão. Outro, o Vitor, do Vitor e Léo. Peguei. Pegou? O Léo, do Vitor e Léo. Não. Não, só o Vitor. Fábio Júnior. Não. Fábio Júnior, não. Não, teve uma tentativa. Dele pra aproximação, porque eu ia ver sempre o show dele, fiquei meio assim, Niunha, ama gêmea, senta no colo do Fabião, encaixa. Mas não rolou. Não rolou.